Você acredita em anjos? Não estou me referindo aos querubins adoráveis em cartões de Natal, mas sim aos guerreiros celestiais, aos mensageiros divinos que influenciam o destino da humanidade. Hoje, exploraremos os mistérios de figuras angelicais tão poderosas que até mesmo a Bíblia mantém-se em silêncio sobre elas. Prepare-se para descobrir um anjo do qual você nunca ouviu falar, mas que pode transformar a maneira como você enxerga o mundo espiritual para sempre. Se você pensa que já sabe tudo sobre anjos, acredite, você vai querer repensar suas concepções. Fique conosco, pois o que você aprenderá hoje é tão surpreendente que não vai querer perder nenhum segundo. Existem 4 anjos mencionados nas Escrituras. Compreendemos, pelas Escrituras, que os anjos são mensageiros de Deus, enviados para atender às necessidades dos santos e de todos aqueles que são herdeiros da salvação. A Bíblia registra a existência de multidões de anjos no céu, conforme Hebreus 12:22, e a companhia de anjos no céu é incontável. No entanto, não estamos tão familiarizados com seus nomes. Há outro ponto que deveríamos compreender. Na maioria das referências a anjos que tenho visto recentemente, fica claro que os autores presumem que eles são os espíritos dos mortos retornando à Terra. No entanto, de acordo com as Escrituras, não há uma única palavra de verdade nessa concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus, não os espíritos desencarnados de seres humanos. O Salmo 8:5 afirma que fomos feitos um pouco abaixo dos anjos, não sendo sequer da mesma ordem de seres. Eles foram trazidos à existência antes que os humanos fossem criados. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo no portão os impediu. Entrar novamente neste paraíso, conforme Gênesis 3:24, é uma jornada fascinante. Anjos foram criados de forma especial, não se casam nem são dados em casamento, como destacado em Mateus 22:30. Portanto, os anjos de Deus já estavam presentes antes da criação dos homens por Deus, cada um deles, com exceção dos anjos que falharam e pecaram com Lúcifer, sendo anjos santos de Deus. Eles amam seu Criador e obedecem a todos os seus mandamentos. Os anjos estão aqui para auxiliar pessoas, homens, mulheres, meninos e meninas. A Bíblia é repleta de referências a anjos, e em todas as Escrituras, apenas 4 anjos são nomeados, incluindo anjos caídos e anjos santos. Vamos realizar um breve estudo sobre cada um deles e as funções que desempenham, conforme a tarefa divinamente designada. Comecemos por Lúcifer, o anjo caído. Isaías 14:12 faz menção a Lúcifer como um dos anjos no céu, antes de sua queda devido ao orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías 14 seu declínio do céu. Lúcifer era uma criatura bela no céu, conforme descrito na Bíblia. Ezequiel o descreve como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era sua cobertura, sendo o querubim ungido que cobre. Ele foi totalmente adornado pelo Criador para refletir sua glória. Agora, falando sobre Miguel, o arcanjo. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus, o chefe dos anjos. As Escrituras frequentemente o referem como um príncipe-chefe dos céus. Miguel está associado à guerra espiritual e é mencionado nas Escrituras em momentos de batalha espiritual. Ele é um guerreiro espiritual especialista em combates e desempenha um papel importante nos eventos cósmicos. No final dos tempos, conforme esperado, nos últimos dias descritos no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 1, surge Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. Vale a pena notar cuidadosamente as palavras escolhidas pela Bíblia, dele não apenas lidera em tempos de guerra, mas também atua como protetor. Além disso, ele pode ser identificado como o anjo mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 16, sobre o qual Paulo escreve que o Senhor descerá dos céus com um grito de comando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, ressuscitando os mortos em Cristo primeiro. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos sobre como o arcanjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, expulsando-os do céu. O orgulho levou Lúcifer a tentar lutar contra o Todo-Poderoso, resultando em sua queda. O anjo Miguel e seus exércitos entraram em guerra contra Lúcifer até que não houvesse mais lugar para ele no céu. O relato destaca a força notável de Miguel, que triunfou sobre o diabo. Em outra instância, quando Daniel orou por 21 dias e a resposta foi atrasada pelo príncipe da Pérsia, Miguel teve que intervir. Este príncipe da Pérsia estava em conflito com outro anjo que trazia as respostas às orações de Daniel. Devido à persistência de Daniel, Miguel resgatou o outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia. O relato em Daniel 10, 12 e 13 revela que o anjo finalmente chegou até Daniel, explicando que desde o primeiro dia em que Daniel buscou entender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia resistiu, sendo somente com a intervenção de Miguel, um dos príncipes principais, que o anjo conseguiu superar a resistência e trazer as respostas a Daniel. Miguel não apenas derrotou o príncipe da Pérsia, mas também repreendeu o diabo. Em nome do Senhor, Miguel foi designado por Deus para disputar pelo corpo de Moisés, conforme mencionado em Judas 1. Isso evidencia que Miguel é um arcanjo que é incumbido por Deus de travar batalhas, e até o momento, ele nunca foi derrotado. A designação de Miguel como arcanjo destaca a existência de ordens e hierarquias entre os anjos. Em Apocalipse 12, 7 e 9, observamos que não foi apenas Miguel que enfrentou o diabo e seus anjos, mas ele liderou outros anjos, indicando ser o comandante em chefe deles. É relevante mencionar que em Daniel 10:13, Miguel é referido como um dos príncipes principais, sugerindo a presença de uma hierarquia mais ampla no céu. A Bíblia, no entanto, não fornece detalhes adicionais sobre esse aspecto. Por outro lado, o anjo Gabriel, que desempenhou um papel crucial na história do Natal, não é explicitamente chamado de arcanjo na Sagrada Escritura. Gabriel é conhecido por entregar boas notícias ao povo de Deus. Ao contrário de Miguel, a Bíblia não atribui a Gabriel o título de arcanjo. Gabriel é mencionado em Lucas 1:11, quando aparece a Zacarias no templo para anunciar a concepção de João Batista. Essa mesma figura angelical, Gabriel, também foi enviado a Maria para dar a notícia de que ela conceberia e daria à luz Jesus. Em Lucas 1:26, Gabriel aparece a José para persuadi-lo a não abandonar Maria, explicando que a concepção dela era divina. Portanto, enquanto Miguel é claramente identificado como um arcanjo, Gabriel é conhecido por sua função específica de trazer boas notícias e mensagens importantes ao povo de Deus, sem ser explicitamente chamado de arcanjo nas Escrituras Sagradas. Cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele traz consigo boas notícias às pessoas, e, por isso, a sociedade o retratou como um mensageiro gracioso e angelical, semelhante ao Cupido. Nas ocasiões em que Gabriel se manifestou a Zacarias, Maria e Daniel, todos ficaram impressionados e tomados pelo medo. Em Lucas 1:12, ao ver o anjo, Zacarias ficou perturbado, e o medo o dominou. Da mesma forma, em Lucas 1:29, Maria também se perturbou com as palavras do anjo e refletiu sobre que tipo de saudação seria aquela. Daniel, conforme relata em Daniel 8:17, ao se aproximar dele, sentiu medo e caiu com o rosto em terra. Gabriel teve a tarefa de tranquilizar cada um deles antes de prosseguir com suas mensagens. Agora, passemos ao último anjo mencionado na Bíblia, que a maioria das pessoas desconhece. Sua aparição ocorre no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apolion, e pouquíssimos cristãos já ouviram falar desse anjo.
Normalmente, as pessoas conhecem apenas Miguel e Gabriel, talvez porque apareçam em várias passagens das Escrituras. Abaddon é mencionado em Apocalipse 9:11, onde é descrito como o anjo do abismo. Em hebraico, é chamado Abaddon, e em grego, Apolion. Em Apocalipse 9:11, Abaddon não é um lugar, mas sim o rei do enxame de gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou poderes sob o controle do diabo. Efésios 6:12 afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Abaddon provavelmente é uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás seja conhecido por muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que opera sob seu comando, governando um abismo cheio de gafanhotos que surgirão nos dias finais. Abaddon significa o anjo destruidor, sendo o anjo encarregado do abismo sem fundo no qual o diabo será lançado. Abaddon é o rei dos gafanhotos que emergirão desse abismo sem fundo.